capítulo 1. Primeira João, capítulo 1. Nós vamos iniciar uma série a respeito de 1 João. E eu quero ler com vocês 3 versos. Se você pode acompanhá-los comigo. Primeiro no capítulo 1, verso 4. 1 João 1, 4. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Agora vá ao capítulo 5, verso 13. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. E ainda no capítulo 5, verso 19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Pai, nós adentramos hoje ao início desta série sobre João, sobre essa primeira epístola, e reconhecemos que nossa incapacidade, que as nossas falhas, ó Deus, nos impedem de beber plenamente daquilo que João tem sido inspirado pelo Espírito Santo a nos dizer. Por isso rogamos que este mesmo Espírito que inspirou João haja em nossa mente e coração, a fim de entendermos e aplicarmos ao nosso viver este ensino. E assim, rogamos pela tua ajuda, pois oramos nos méritos de nosso tão grande Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Vamos lá então a essa primeira lição, falando da importância de 1 João para cada um de nós. É interessante que João não declara na epístola ser ele o autor da epístola. Paulo faz isso nas suas epístolas. Na epístola aos Hebreus e nessas epístolas de João, nós não temos uma declaração do próprio João, que foi ele que escreveu. Porém, desde o início da igreja, os pais da igreja estabeleceram e reconheceram que João é o autor desta epístola, e a própria forma que ele escreve demonstra isto. Possivelmente é um dos últimos escritos do Novo Testamento, quase já no ano 90 depois de Cristo, depois da vinda do Senhor. João foi o último dos apóstolos, o único que morreu de morte natural, já quase com 100 anos. João era um jovem ainda, quando iniciou o ministério ao lado de Jesus. E agora nós já o temos idoso, realmente escrevendo sobre a importância das questões que envolviam o povo daquele tempo. E João escreveu num tempo onde uma seita que teve início nos seus dias e persiste até hoje, chamada de gnosticismo. Gnosco é conhecimento, e esses homens, eles não rejeitavam realmente o evangelho, o cristianismo, mas na visão deles, eles possuíam um conhecimento muito maior do que o cristianismo. E eles então iniciavam os seus discípulos em verdades ditas por eles mais profundas. E é interessante desses gnósticos que, se nós conhecemos Jesus Cristo, eles conheciam 2 pessoas, Jesus e Cristo. Para eles, Jesus era um homem, ao qual, no batismo, Cristo desceu e se apoderou dele. E que na cruz, então, Jesus, o homem, morreu, mas Cristo o deixou. Fica até difícil de explicar tanta questão como entra na mente deles. Possivelmente, os versos mais importantes, ou aqueles que tratam do tema dessa epístola, são esses que acabamos de ler, capítulo 1, verso 4, e versos 13 e 19 do capítulo 5. Mas, observando o propósito que João escreve a sua epístola, nós vemos que ele escreveu para um mundo extremamente contraditório, para um mundo realmente vivendo todo tipo de contradição. E esta epístola escrita por um irmão idoso simplesmente demonstra o desejo dele que seus filhos na fé soubessem o que fazer em meio às contradições e problemas do seu mundo. Ou seja, a mesma condição de nós. O que João procurou responder é como eles viveriam, os crentes daquela época, diante das circunstâncias que estavam se abatendo sobre eles. Questões morais, questões políticas, questões governamentais, questões no casamento, questões na família. É interessante observarmos isto, que aquilo que a Bíblia descreve, irmãos,
é que o mundo já esteve na mesma condição que está hoje muitas vezes. Não é que nós fomos andando e chegamos no que estamos hoje. Não, não é isso que a Bíblia descreve. A Bíblia descreve que há ciclos, onde nós andamos e chegamos a condições iguais a que nós estamos hoje. Use, por exemplo, os dias de Noé ou os dias de João. Ou seja, onde as mesmas condições que enfrentamos hoje também foram enfrentadas por irmãos apenas numa época diferente. Por isso, a quem João escreve? Apenas a salvos. 1 João não é um livro para incrédulos. 1 João tem o seu efeito apenas aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador. E ao falar, e o tema dele é este, qual a condição do cristão neste mundo, e ao falar desta condição, João nos deixa claro algumas verdades. Primeiro, preste atenção nisso. João não apresenta um projeto de como melhorarmos esse mundo. Não. Nunca foi esta realmente a qualificação ou o chamado do cristão. A igreja jamais foi chamada a reformar esse mundo, a melhorar esse mundo. Não. O mundo vai de mal a pior, de abismo em abismo, e precisa ser assim. E por que precisa ser assim? Para que venha o juízo. Se o mundo não for de mal a pior, e se o cálice da ira dos povos deste mundo não transbordar, o juízo não virá. Apocalipse demonstra abundantemente isso. O juízo precisa vir, e o mundo ele está nessa condição de juízo. Então, jamais, João não vai fazer isso. Ele não vai dizer como nós vamos melhorar Goiânia, como nós vamos melhorar o Brasil, como vamos melhorar o mundo. Não é esse o nosso papel. Não é esse o nosso papel. João também não propõe um plano de estabelecer uma colônia cristã em Marte. Ele não está dizendo o seguinte: não está dando certo nesse mundo, vamos estabelecer, vamos um pouquinho mais perto então, Marte fica 2 anos e pouco daqui, vamos para uma viagem de 3 dias, para a Lua. Vamos estabelecer uma colônia cristã na Lua, onde a gente vai se livrar de tudo isso. Direita, esquerda e não sei o que mais, lá vai ter um lado só. Não, João não diz isso. O que João ensina é muito claro, e eu vou ler apenas um verso, e você vai entender o que João ensina. 1 João, na realidade 2 versos. Versos capítulo 5, versos 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. João está escrevendo para vencermos as condições que vivemos. E olha o verso 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então esse é o objetivo da carta, e olha como isso entra em pleno acordo com aquilo que Jesus ensinou. Olha para o Evangelho de João, capítulo 16. Jesus diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O que Jesus fez? Ele venceu o mundo. É o que João está escrevendo. Olhe para o capítulo 15. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. João 15, 11. Agora olhe esse objetivo de Jesus no capítulo 15 com aquilo que João escreve no primeiro capítulo, verso 4. Estas coisas vos escrevemos para o quê? Para que a vossa alegria se cumpra. Seja completa, ou literalmente, vindo do grego, para que vocês permaneçam alegres, para que essa alegria continue, permaneça se cumprindo. Agora, para que esta alegria permaneça, é preciso de alguns temas que João vai tratar. Eu agora vou partir para o esboço da carta, para você ter um vislumbre do que nós vamos ver. Mas não é apenas um esboço, é um exame. O esboço da carta de João é um exame. E o que ele vai examinar? A nossa condição. Então, deixe que 1 João examine a sua vida espiritual. João começa, e isso vai se estender nos 2 primeiros capítulos,
falando da comunhão com Deus. Ele fala agora que esta comunhão com Deus é a nossa força. Realmente, Paulo diz que deveis alegrar-vos no Senhor. E esta comunhão com Ele, então, é imprescindível. Mas para que essa comunhão seja verdadeira, ela pode e deve, não há como outra forma, centralizar-se em Cristo. 1 João 1,3 diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O primeiro exame: o seu cristianismo é cristocêntrico. A sua religião é cristocêntrica. Sua prática de vida é cristocêntrica. Ela precisa ser cristocêntrica, porque ela pode ser quebrada por algumas coisas. Nos versos 6 a 10 vai demonstrar como esta comunhão pode ser impedida pelo pecado. Olhe para o verso 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele, andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então ele está dizendo, nós temos um grande privilégio, a comunhão com Deus, mas o pecado em nossa vida quebra esta comunhão. Ele não quebra a salvação, ele quebra a comunhão com o nosso Deus. E a comunhão com o Senhor é realmente a força que temos neste mundo. Além disso, capítulo 2, versos 1 a 14, vai nos mostrar que mais uma coisa pode quebrar a comunhão: a falta de amor. Olhe para o verso 10. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em quê? Em trevas, não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A comunhão com Deus depende do nosso amor pelos nossos irmãos. Você ama a igreja e ama os seus irmãos em Cristo, porque isto é um impeditivo. A falta de amor é um impeditivo à comunhão. Assim como nos versos 18 a 27, um falso entendimento sobre Cristo impede esta comunhão. Olha o que ele diz no verso 22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Você sabe quem é Jesus? Porque a sua vida cristã depende disto. Você reconhece quem é Jesus? Porque se não reconhecer isso, você não tem parte na comunhão com Deus. Mas além da comunhão com Deus, João ressalta também a vida do Senhor. A vida de Deus como uma posse dos seus filhos. Esta vida eterna, esta vida junto dele, a vida espiritual, o novo nascimento. E no capítulo 3, os versos 1 a 9, demonstrarão como esta vida e a posse dela é impedida pelo pecado. Olhe para o verso 6. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado, ou seja, não vive na prática do pecado. Qualquer que permanece na prática do pecado não o viu nem o conheceu. Quer melhor teste para a sua vida cristã? Você comete pecados. Você tem atos pecaminosos, dos quais deve se arrepender e abandonar. Agora, se você vive na prática do pecado, como dizer que você é um cristão? Ele continua demonstrando que também a falta de amor demonstra que não possuímos essa vida. Olhe para o verso 10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Isso é forte. Só há duas paternidades, a divina e a diabólica. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é filho de Deus. O amor tem vencido em sua vida. Você ama os seus irmãos em Cristo, porque se lhe falta amor, você não pode ser um filho de Deus. Notem que ao falar da comunhão, João falou do pecado, João falou do amor e João falou de Cristo. Agora ele volta para a mesma ordem. O pecado impede a comunhão, assim como o pecado impede que haja vida. A falta de amor impede a comunhão, assim como a falta de amor impede a vida. O falso conhecimento sobre Cristo impede a comunhão, assim como aceitar a heresia sobre Jesus impede que você possua vida. Olha o verso 23 do capítulo 3. O seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu o mandamento, que creiamos em Jesus Cristo. Se você não crê em Jesus Cristo, é impossível que você seja salvo. Deus não está olhando para as suas obras, não está olhando para as suas virtudes.
Realmente você precisa crer em Jesus. E então, no capítulo 4, no princípio do capítulo 5, ele vai começar a aplicar essas verdades. E agora ele nos examina de uma forma mais profunda. Olhe para o capítulo 4, verso 1. Primeiro ele diz: a quem você está ouvindo? Quem é que tem falado aos seus ouvidos? Olhe para o verso 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A quem você ouve? Ao Espírito do Senhor ou aos demônios que pregam neste mundo? Quem está falando ao seu coração? Quem está dirigindo a sua vida? Lembra, eu não lembro qual era o personagem, se era aquele gato Tom e Jerry ou era um outro, que de repente ele estava lá tentando decidir o que fazia, e apareciam dois seres, um em cada ouvido. Era um anjinho e um diabinho. Lembra disso? E o anjinho ficava falando: olha, não, você tem que fazer o bom. E o diabinho ficava falando: você tem que fazer aquilo que realmente te satisfaz. Faz a sua vontade. E os dois ficavam lutando ali, até que sempre terminava os dois brigando. Irmão, quem é que fala aos seus ouvidos? Quem é que influencia as suas decisões? Quem é que influencia as suas palavras? Quem é que influencia a forma que você se veste, a forma que você fala, a forma que você trabalha, a forma que você é um cidadão? Quem é que influencia tudo isso? Nós reclamamos muito das autoridades governamentais e esquecemos que elas são fruto de quem somos. Quem é você nisso? Em segundo lugar, ele volta para a prática do amor e ele diz: certifique-se que você verdadeiramente pratica o amor. Olhe para o capítulo 4, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Verdadeiramente, o amor vence o ódio no seu coração. Você vive em constante ódio. Tem uma sequência que a Bíblia apresenta, que ela é muito clara em Romanos 1 e outros textos, inclusive em 1 João. Essa sequência, ela demonstra como o ódio realmente ele se entrelaça com outras questões. E ele sempre principia pela mesma coisa. O princípio do ódio sempre será inveja. Sempre. Todo ódio começa pela inveja. Então, a inveja nascendo, ela tem o seu fruto. E o fruto da inveja é ódio. Notem a sequência. Nós começamos por invejar qualquer coisa e qualquer pessoa. No trabalho, nos frutos, no que a pessoa possui, na popularidade dela, no carisma dela, qualquer coisa. Começamos por invejar. Esta inveja sempre terá como fruto o ódio. E ele tem um resultado. A sequência bíblica é inveja, ódio, homicídio. Quer exemplos? Caim invejou Abel. Por qual razão? O sacrifício dele não foi aceito. Ao invejar Abel, o fruto foi ódio. E ao odiar Abel, o resultado foi homicídio. Agora quer ver como nós imitamos Abel? Nós começamos a ter inveja de alguém. Nós passamos a odiar essa pessoa. E o próximo passo, nós cometemos homicídio contra ela no nosso coração. A pergunta de João aqui é: você já venceu isso? Você já conseguiu ultrapassar esse ponto? Literalmente, amados, amemos uns aos outros, que o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ele já suplantou esse ponto. Isso é verdade em você. E nos versos 1 a 4 do capítulo 5, ele vai nos dizer, no verso 2, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e fazemos o quê? Guardamos os seus mandamentos. Então, primeiro, certifique-se de quem você está ouvindo. Segundo, certifique-se que você está amando de verdade. E terceiro, certifique-se que você guarda os mandamentos de Cristo.
Quando o Senhor falou aos fariseus, ele disse: vós me chamais Senhor, 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 e não fazeis o que vos digo. Lembra disso? Você é um cristão, um salvo. Você obedece o que Cristo manda. Você vive debaixo dos seus mandamentos ou não. Ou você é um cristão bem na semelhança de um fast food, onde você se alimenta do que você quer, onde você escolhe o que obedece, escolhe o que você faz, mas Jesus Cristo verdadeiramente não é o Senhor da sua vida. Agora, por que devemos viver assim? Para que a segurança que temos em Cristo seja algo real. Agora no capítulo 5, versos 5 a 9, ele vai tratar disso, e ele vai dizer no verso 5, quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? No final da conta, quem é que está vencendo? É o mundo ou é Cristo? O seu coração e o meu coração têm apenas um trono. Nesse trono estará sentado o pecado, ou nesse trono estará sentado Jesus Cristo. Talvez o pecado tenha um outro nome, egocentrismo. Mas no trono do seu coração apenas se assenta um. Você está vendo a sua vida virar uma confusão e um novelo sem fim. Você está vendo abismo sobre abismo. Você não colhe os frutos. Você está enfrentando decepções e decepções que te frustram. E parece que nada está certo. A resposta de João é clara. É que a pessoa errada está sentada no trono. É que a pessoa errada está comandando. Se não for Jesus Cristo a comandar, você não vence o mundo. Sabe o que você começa a fazer então? Você começa a lutar contra o mundo. Você começa a criar os seus inimigos. Lembra aquele conto espanhol, onde tinha um personagem que via nos moinhos de vento os seus inimigos? Como é que era o nome do personagem, gente? Dom Quixote. E você começa a ler o livro e acha que ele é um grande herói, né? Uau, o homem é muito corajoso. Daí você vai percebendo que é tudo fantasia. Os moinhos de vento não são os castelos. Os pobres burrinhos e as vaquinhas não são os inimigos. Os montes de feno não são carros de combate. Não é nada real. É essa a questão. Se você não realmente permite que Cristo se assente no seu coração, você começa a lutar com inimigos que são irreais. Com inimigos quais você não deve lutar, os quais Cristo lutou e venceu. Você começa a ter realmente propósitos e princípios que não são os dele. E você não vence a confusão toda que nós estamos vendo aí fora. Agora, João conclui que tudo isso serve para que nós saibamos que somos filhos de Deus. Olha para o capítulo 5, verso 13. Estas coisas vos escrevi, toda essa epístola, os que credes no nome de seu Filho, do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Para que você saiba quem você é, para que você saiba quais são as suas armas, para que você saiba qual é a sua milícia, para que você saiba quem são os seus inimigos e, acima de tudo, para que você vença. João escreveu isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E agora João escreve, olha, essa é a verdade que vence o mundo. A vossa fé naquele que venceu o mundo. E João diz, eu quero que vocês saibam que vocês são filhos de Deus. Que vocês creram em Jesus Cristo. Literalmente, está tudo certo com vocês. Então continuem nessa caminhada como cristãos verdadeiros, aplicando essa verdade a todas as questões da sua vida. E assim, João, então, trará um grande exame ao nosso coração. E o nosso propósito, no domingo pela manhã, é examinar o nosso coração a partir de 1 João.
não é uma mensagem para incrédulos. As mensagens de domingo pela manhã são para os salvos em Cristo. Domingo à noite, não. Ou melhor, também são para os salvos em Cristo, mas também atingem os incrédulos. Mas no domingo pela manhã a mensagem é para mim e você, que já conhecemos Jesus Cristo, para alimentar e fortalecer o nosso coração. Que Deus nos ajude nesse propósito. Vamos fechar os olhos, vamos agradecer.